Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Marilene, vou fazer com vocês atividade de ciências da Escola Municipal Presidente Itamar Franco. Aqui nós vamos falar sobre os níveis de organização do corpo humano, tá? O nosso corpo, ele é muito organizado. Cada célula, cada órgão, ele tem uma função no nosso organismo. Nosso organismo, ele começa a ser formado pela célula, tá? Nós temos as células e o conjunto de células, são várias células juntas, vão formar os tecidos do nosso corpo, tá? Nosso corpo tem vários tipos de tecido. Temos o tecido epitelial, que é o tecido da pele, tecido muscular, que é dos nossos músculos, cartilaginoso, que é que forma o nariz, a orelha, né, nossas cartilagens. Então, nós temos vários tipos de tecidos. Esse grupo de tecidos junto, ele vai formar os nossos órgãos. Quais são os nossos órgãos? Nós temos que intestino, estômago, pâncreas, rins e entre outros. E esses grupos de órgãos vão formar o quê? Os sistemas do nosso corpo. Tá? E esses sistemas todos juntos funcionando formam o quê? O nosso organismo. Aqui na atividade 1 tá para você relacionar a coluna, a primeira coluna com a segunda coluna, tá? Então, tem que vir cá e colocar o número dentro dos parênteses, o que está relacionando aqui. Por exemplo, ó, conjunto de células, tá? Ele é um sistema, ele é um órgão, um organismo ou um tecido. É o quê? O tecido, não é? O conjunto de células vai formar os tecidos do nosso corpo. Conjunto de tecidos. O que é que um conjunto de tecidos formam? Eles formam o quê? Os nossos órgãos, tá? Foi o que eu expliquei lá em cima. Ele vai formar o quê? Os nossos órgãos. Um conjunto de órgãos, eles vão formar os sistemas do nosso corpo. Aí você vai vir cá, vai pôr o número 3, ó, que é dos sistemas, ó, tá vendo? Agora, o conjunto de sistema vai formar o quê? O nosso organismo. Você vai colocar o número 4, porque é o que está relacionado com o conjunto de sistema. Então, como ficou? O conjunto de células forma os tecidos, o conjunto de tecido forma os órgãos, o conjunto de órgãos forma o nosso sistema, e o conjunto de sistema forma o nosso organismo, tá bom? Aqui nós temos uma imagem de uma célula animal. Então, as principais partes da célula animal, parte externa aqui, ó, que é a membrana plasmática, tá? A parte interna, que é o citoplasma, e aqui o meio aqui, que é o núcleo. Cada uma dessas células, elas têm uma função, tá bom? E é o que ele está pedindo para a gente marcar aqui, tá? Essa membrana plasmática, o que ela faz? Ela vai envolve a célula e protege a célula do nosso corpo. Ela vai controlar a entrada e saída de nutrientes. O citoplasma aqui, ó, essa parte interna aqui, ela faz a nutrição da célula, ela alimenta a nossa célula. E o núcleo aqui, ela é responsável pela reprodução celular, onde tem nosso DNA, nossas características encontradas nesse núcleo da célula, tá legal? E é o que nós temos que marcar aqui agora. Tem alternativa, né? Só que aqui tinha que ser um espaço. Como não tem um espaço aqui, nós vamos escrever aqui entre as linhas, tá? Porque em vez de deixar uma linha para escrever, colocou um parênteses, tá? Então, quem é responsável pela nutrição da célula? A membrana, o citoplasma ou o núcleo? Essa parte interna aqui, não é? Então, é o citoplasma. Vamos escrever ele aqui. Então, você vem e coloca citoplasma. Você coloca ele aqui no meio, ó. Você pode colocar aí ou escrever na frente, tá? Se couber. Responsável pela reprodução celular, onde eu falei que tá aqui, ó, no núcleo, tá? Então, você vai vir e vai escrever núcleo aqui, ó. Núcleo. Envolve e protege a célula. Por ela entra substâncias como água, oxigênio e alimentos, tá? Quem que é responsável? A membrana, né? Essa parte externa aqui, ó, da célula.
Então, vamos lá, membrana plasmática. Ó, membrana plasmática, tá? Aí, é isso que é para você fazer nessa atividade, entendeu? Então, responsável de nutrir a célula é o citoplasma, responsável pela reprodução, o núcleo, e a parte que envolve e protege a célula, a membrana plasmática, tá? Então, um abração para vocês e finalizamos aqui nossa atividade de ciências.